Então, estamos hoje dando continuidade à nossa série de exposições em Filipenses. E hoje estamos no capítulo 1, versículo 27 a 30. Eu peço que os irmãos fixem em sua mente, como tema do primeiro capítulo, a fidelidade de Deus. Fidelidade de Deus em fazer o Evangelho chegar até Filipos. Fidelidade de Deus em fazer Paulo e Timóteo se identificarem como escravos de Cristo. Fidelidade de Deus em fazer aqueles irmãos filipenses participarem da obra do Evangelho. Fidelidade de Deus em ter começado a obra e na certeza de que Ele irá terminar. Fidelidade de Deus em gerar frutos para a nossa vida e nós também exalarmos esses frutos para as outras pessoas. Fidelidade de Deus em fazer Paulo ter certeza da sua salvação e da sua libertação. Fidelidade de Deus em fazer o Evangelho progredir, mesmo que um dos maiores evangelistas de todos os tempos estava preso. Fidelidade de Deus em fazer da morte um lucro para aqueles que vivem em Cristo. Deus é fiel. E esse é o tema desse primeiro capítulo. Paulo começa agora então no versículo 27, a direcionar, a aplicar aos filipenses, mostrando aquilo que eles deveriam fazer. Paulo vai enfatizar que aquelas palavras que demonstram a fidelidade de Deus acima de tudo, deveriam redundar em fidelidade de vida aos filipenses. E também para nós. Porque se Deus é fiel, logo, nós também devemos ser. Portanto, Paulo quer detalhar como agir diante daquilo que ele está escrevendo e daquilo que ele escreverá. Vocês devem agir dessa forma. Vamos ler então, versículo 27 ao 30 do capítulo 1. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Então, na pregação passada, em uma das aplicações, eu fiz perguntas. E eu quero começar com essas mesmas perguntas. Quem somos nós quando tudo está desmoronando em nossa volta? Quem sou eu nas aflições da vida? Naqueles momentos que precedem o desespero? Quem que sou eu? Qual a minha identidade? Por que eu pergunto isso? Porque circunstâncias difíceis dizem muito sobre o nosso coração, sobre a nossa identidade. A dor e o sofrimento constantemente tendem a moldar o nosso coração. Por isso, o pior nesses momentos é quando entramos em uma crise de identidade. E essa crise normalmente não vem em formato de ideia, para nos fazer pensar ou refletir sobre nossa identidade. Essa crise já vem em forma de desobediência. Isso mesmo. Entramos em crise de identidade quando agimos de acordo com aquilo que não somos. E pode acontecer isso, Weber? Ou se pode. O ser humano tem essa capacidade. Fomos criados para vivermos a imagem e semelhança de Deus. Todos conseguem? Nem mesmo Adão e Eva conseguiram. Fomos salvos para vivermos como Cristo. Conseguimos isso o tempo todo? Pois é. Por isso, antes que a crise venha, ou seja, a desobediência venha, te convido a perguntar ao seu coração: quem sou eu?
Eu vivo conforme quem realmente sou, ou deveria ser? Paulo, nesses versículos, nos mostra a identidade dos filipenses. E com isso, como deve ser o viver deles e também o nosso. E ele começa: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. E eu quero parar por aqui. O apóstolo aqui usa uma palavra que aqui na minha versão, pelo menos, não aparece. Mas a NVI e a King James traduzem melhor do que a atualizada nesse caso, que diz assim a NVI: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. A King James, na mesma linha, traduz: portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo. Ou seja, Paulo está querendo mostrar para a gente o quê? Para eles e para a gente: vivam conforme a cidadania de vocês no Evangelho. No Evangelho de Cristo, somos cidadãos do reino dele. E isso é interessante porque ele vai falar isso mais à frente. No capítulo 3, versículo 20, passa a página aí, por favor. No versículo 20 do capítulo 3 diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Se tem algo que demonstra nossa identidade, é estar em Cristo. A nossa pátria é Cristo. Essa é a ideia do versículo. Ao sermos unidos a Cristo em nossa salvação, aquilo que nos identifica agora não está fora de nós, meus irmãos, mas em nós, Cristo Jesus. Paulo joga para os filipenses que, embora eles sejam orgulhosos por terem uma cidadania romana, e eles eram, eles viviam orgulhosos disso, por terem essa cidadania romana, eles usufruíam, pelo menos antes da salvação, de muitas regalias simplesmente por serem cidadãos romanos. Então, embora eles sejam orgulhosos por terem a cidadania romana, não é conforme essa cidadania que deveriam viver, mas conforme Jesus Cristo, a quem pertencemos e onde nos encontramos. Jesus Cristo. Ou seja, meus irmãos, há hierarquia nas cidadanias. E isso deve impactar a nossa vida. Os filipenses deveriam viver, acima de tudo, conforme sua cidadania em Cristo. E nós também. Será que estamos colocando nossa pátria em Cristo acima da nossa pátria terrena? Antes de ser Weber, brasileiro, cearense, filho de Wagner Yumi, esposo de Mirna e pai de Helena Yumi, Isabela Kemi e Catarina, eu sou Weber, filho de Deus, escravo e cidadão do reino de Cristo, porque eu estou em Cristo e Ele está em mim. Será que nos identificamos assim? E para os filipenses essa realidade era muito vívida. Eles precisavam escolher mesmo. Eles eram privados de gozarem de todos os benefícios que a cidadania romana lhes dava por causa da sua cidadania em Cristo agora, por causa da sua salvação. Provavelmente eram impedidos de frequentarem alguns lugares, de comprarem certas mercadorias, entre outras restrições, inclusive humilhação física. Mas frente a isso, há uma cidadania que dá melhores frutos e que vale mais a pena ser vivida: a cidadania em Cristo. Paulo está querendo mostrar isso para eles. Mesmo que a cidadania em Cristo traga humilhação para vocês, os frutos dessa cidadania em Cristo são incomparavelmente melhores do que os frutos da sua cidadania romana. Então essa tensão estava no ar. E ele continua: para que vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça. E eu quero de novo parar aqui. A ideia de Paulo é que a qualquer momento eles devem estar vivendo de modo digno. A qualquer momento. Seja com a supervisão de Paulo ou não, ou da liderança, seja pública ou privadamente,
diante de qualquer situação, em qualquer lugar, Paulo está falando para eles: vivam Cristo. E ele fala para a gente também: viva Cristo. No trabalho, Cristo. Em casa, Cristo. No seu quarto, Cristo. Na internet, Cristo. Nos relacionamentos, Cristo. Viva Cristo em todos os momentos. E o que Paulo quer ouvir então? Para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo quer que eles permaneçam firmes. Precisamos fazer duas perguntas ao texto aqui. Eles precisam permanecer firmes no quê? E como que eles iriam permanecer firmes? A resposta para a primeira pergunta é que eles precisavam permanecer firmes no mesmo Espírito. Na sua tradução, aí na sua versão, a palavra Espírito está com letra minúscula, provavelmente. Ok? Porém, a palavra usada por Paulo aqui no grego serve tanto para espírito humano como para o Espírito Santo. E nesse contexto, eu entendo que a NIV, a tradução americana, e muitos outros teólogos também, traduz melhor como sendo Espírito com E maiúsculo, ok? Se referindo ao Espírito Santo. Então, dentro do contexto da carta e dos ensinos paulinos, de forma geral, Paulo atrela a unidade do corpo de Cristo aos salvos estarem todos com o mesmo Espírito e no mesmo Espírito. E a ideia é interessante porque a ideia aqui ligada com uma só alma é mostrar que se estivermos todos vivendo no Espírito Santo, estaremos todos com a mesma motivação, com nossas vontades direcionadas para o mesmo lugar. E uma passagem paralela lá em Efésios 4:3 tem a mesma ideia e está também com E maiúsculo, ok? O que reforça a referência aqui sendo o Espírito Santo mesmo. Então, Paulo está querendo mostrar para eles que eu quero ouvir de vocês que vocês estão firmes em um só Espírito. Ou seja, já que vocês têm o mesmo Espírito, vivam, permaneçam firmes nesse Espírito que todos vocês têm, que é o mesmo. Para que vocês estejam com o coração voltado para o mesmo lugar, os seus desejos voltados para o mesmo lugar, a sua alma deseja a mesma coisa. E que nos impulsiona a respondermos a outra pergunta: como permanecer firme no mesmo Espírito? Ele nos oferece a resposta em uma forma positiva e outra negativa. Na forma positiva, ele vai falar aí: firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. A ideia de Paulo aqui, com lutar junto pela fé evangélica, é de lutando por meio da fidelidade que provém do Evangelho. Nós vamos permanecer firmes no mesmo Espírito se lutarmos juntos por meio da fidelidade, sendo fiéis ao Evangelho, com uma somente, não cada pessoa por si mesma, juntos, lado a lado. Ou seja, meus irmãos, permanecemos firmes no Espírito quando juntos, como um corpo, estamos lutando, sendo fiéis a Cristo, que só conseguimos por causa do poder do Evangelho em nossa vida. A fidelidade que provém do Evangelho é o que nos manterá unidos no mesmo Espírito, com um só desejo, que é continuar sendo fiel. A fidelidade gera desejo de continuar em fidelidade. É isso que Paulo está falando. Se nós agimos como fiéis, nós vamos querer cada vez mais agir como fiéis. De forma negativa, o versículo 28 vai falar:
e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Como que permanecemos firmes no mesmo espírito, não se intimidando pelos oponentes. Uma vez que sabemos que a oposição é inevitável, é fundamental nós decidirmos como responderemos agora, antes de nos pressionarem contra a parede. Se a oposição vai vir, o que é uma verdade, é um fato, devemos decidir antes como que a gente vai agir. E aqui Paulo coloca os filipenses diante daquela tensão novamente. Agir com a fidelidade que provém do Evangelho, sendo fiéis à cidadania em Cristo, ou agir de acordo com a cidadania terrena, com tanto orgulho que se sentem intimidados a serem como os adversários. E a pergunta que salta do texto para a gente: o que escolheremos frente à oposição? Seremos fiéis ou cederemos aos adversários, imitando a eles, sendo orgulhosos a ponto de não querermos sofrer por Cristo? Paulo estava querendo aqui que eles não fossem tão orgulhosos a ponto de olhar essa oposição, perceber e não se identificarem como cidadãos de Cristo, mas cederem a essa oposição e viverem como os opositores. Paulo continua no verso 28, ele diz: pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Paulo mais uma vez demonstra aqui a perspectiva coerente com aquele que está em Cristo. Aquele que está em Cristo, então, precisa enxergar com os olhos de Deus. No processo divino, meus irmãos, a luta do corpo de Cristo, em meio a sofrimento, humilhação, conflitos de forma em geral, a luta por fidelidade, por causa do nome de Cristo, é prova de salvação. Na perspectiva de Deus, sofrimento e salvação andam juntos. E quero destacar duas verdades para nós baseado nisto. Se sofrimento, humilhação, oposição, luta por causa do nome de Cristo são sinais de salvação, uma hora ou outra, isto chegará para esta igreja. Se não já chegou. Se uma igreja nunca passou, isso estou falando durante a sua vida toda. Se uma igreja nunca passou por isso, ou seja, a ideia de restrição, de certa humilhação, de certos sofrimentos, se uma igreja nunca passou por isso, a fidelidade dessa igreja é duvidosa. Paulo está ligando diretamente aqui, como eu falei, o sofrimento e toda a luta que envolve isso a ser um sinal de salvação. E a segunda verdade baseada nessa parte é que, mais uma vez, a fidelidade de Deus é enfatizada por Paulo aqui. Deus é fiel em todos os momentos. Tanto que, ao passar por essas situações, Deus faz questão de colocar em nosso coração a paz dele e a certeza da salvação em Cristo. Você já passou por algum problema, dificuldade, e ao mesmo tempo que enfrentava tudo isso, uma paz transbordava em seu coração? Pois é, da parte de Deus, Ele nos dá esse sinal de salvação. Em meio ao sofrimento, em meio ao caos, o único povo que consegue sorrir são os salvos. Chora, claro, faz parte, mas também sorri. E olha como Paulo ressignifica o sofrimento no versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Aos salvos não foi dada apenas a graça de receber os benefícios da obra de Cristo, de crer nele, mas de sofrer por ele. E isso é graça. Paulo está falando aqui que a graça é de reviver aquilo que Cristo viveu. Porque a ideia deste termo usado por Paulo
é de que fomos submetidos na salvação ao mesmo padrão de Cristo. Por isso, não é só vitória que reviveremos. Tem muita gente já enfatizando a vitória, não é mesmo? E a gente tem que enfatizar a vitória. Em Cristo nós temos a vitória. Mas nós não só reviveremos a vitória, principalmente lá no final, na consumação dos tempos, mas temos que reviver o processo até a vitória. O processo que Cristo passou para vencer. Sofrimento, humilhação. Muitas vezes, tantas pessoas já morreram por causa do nome de Cristo. Mas o processo de ser fiel em todas essas situações é aquilo que nós devemos viver. Portanto, reforçando, repetindo para fixar, os crentes de Filipos, assim como Paulo, Timóteo e Epafrodito, que são os exemplos que ele vai citar aqui no texto, não tinham apenas entrado na história de Cristo, mas foram chamados a reviver essa história, de ser fiel em toda a situação. Paulo está chamando os filipenses a serem fiéis em toda e qualquer situação. E está falando para a gente isso também. Sejam fiéis em toda situação. Cristo permaneceu fiel diante de tudo que passou. Nós também devemos permanecer. Porque na salvação fomos chamados a reviver essa fidelidade dele em toda a nossa trajetória. E Paulo vai terminar no versículo 30. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Paulo simplesmente está reforçando a ideia e ligando o seu exemplo de vida àquilo que os filipenses deveriam viver. Assim como Paulo viveu e vive, sendo fiel em meio às tribulações, em meio à prisão, aos açoites e humilhação, os filipenses também deveriam viver. É isso que Paulo está querendo dizer aqui no versículo 30. Para finalizarmos, eu gostaria de trazer 3 conclusões para a gente. A primeira conclusão é: a fidelidade no viver conforme a cidadania em Cristo, conforme o Evangelho, é para o todo de nossa vida. Não existe divisão entre vida religiosa e vida secular. Essa dicotomia não existe na realidade, meus irmãos. Tudo é religioso. Tudo é espiritual. Mesmo que muitas vezes pensemos dessa forma dividida, mas não existe isso. Se achamos que a fidelidade se resume, por exemplo, à presença nos eventos da igreja, estamos sendo ignorantes quanto a isso. Nosso Rei não nos salvou para sermos meros frequentadores de cultos. Nosso Rei não nos salvou para sermos meros espectadores de pregações. Nosso Rei nos salvou para sermos pequenos cristos. Isso é muito sério. Ser salvo, ser escravo de Cristo, ser igreja, é no trabalho, em casa, na rua, dirigindo, comendo, no lazer, navegando na internet, nos relacionamentos. Ser identificado, ser marcado por Cristo, é viver como Ele, é servir, é sinônimo de servir. A segunda conclusão: o avanço no processo de Deus é comunitário e não individual. Não há espaço no corpo de Cristo para aquele que quer viver sozinho, solitário, achando que avançará por si mesmo. Não há espaço. E eu não falo isso baseado no que eu acho. Às vezes a vontade é de ficar sozinho por um bom tempo, anos. Eu não estou falando isso baseado na minha vontade. As lutas são vencidas em Cristo como um corpo, juntos, na união do Espírito, e não só com um dedo, um pé
uma mão ou qualquer outro membro. O membro sozinho, o membro do corpo sozinho não é nada sem o corpo, sem a cabeça, Cristo. Então, meus irmãos, eu não sou herói dentre os membros. Você não é herói dentre os membros do corpo, que vamos vencer sozinhos, com as nossas próprias forças. Lembrem-se, juntos, sempre juntos, como um todo. É isso que Paulo enfatiza. A luta é como um corpo, é comunitária e não individual. Ok? E por último, eu quero terminar com o Salmo 46. Diz assim o Salmo 46: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se tudo estiver desmoronando à nossa volta, se perguntarem a nós, como lá no Salmo 42 o salmista fala, onde está o seu Deus? Se duvidarem e debocharem da existência de Deus, sempre diga ao seu coração: aquieta-se e lembre que Ele é Deus. Diga também aos opositores, mesmo que sem som: aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Essas palavras do salmista, sendo palavras do próprio Deus, descritas nesse salmo, devem ser rememoradas, devem ser lembradas, porque há uma certeza inabalável: Deus é fiel e nada pode parar a sua fidelidade, sua obra, o seu processo de avanço do Evangelho. Nada. Se Deus é fiel, nós também devemos ser. Essa é a nossa paz. Essa é a nossa motivação. Amém?